Saudações, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o professor Gabriel Almeida e hoje vou falar sobre o passo de número 3 para que você tenha sucesso no seu treinamento de Kung Fu sozinho ou também no seu treinamento de seja qual modalidade for. A gente precisa de ter planejamento se a gente quiser evoluir rapidamente. Quando a gente traça o nosso passo número 1, nosso objetivo, a gente precisa alcançá-lo, não é verdade? E a gente quer fazer isso o mais rápido possível, de forma otimizada, e sem um planejamento, sem um treinamento de forma organizada, você vai deixar a desejar, você vai demorar a alcançar esse objetivo, ou às vezes nem alcançá-lo vai. Então é muito importante que você entenda que a organização de todo o seu treinamento, tá, deve ser feito. Mais uma vez, lembro que não serve apenas para o Kung Fu, mas para qualquer afazer da sua vida. Seja você um jogador de basquete, seja você um nadador, seja você um lutador do UFC. Se você não tem um planejamento, o seu treinamento fica a desejar, tá certo? Então vamos entender um pouquinho mais sobre isso, mas antes eu já peço que você aí me ajude se inscrevendo nesse canal, ativando o sininho de notificações para você estar sempre recebendo os vídeos novos. Deixa o like e também convido você para me apoiar aqui no canal, sendo um apoiador, sendo um membro nesse botão aí embaixo, tá legal? Muito bem, quando a gente fala em planejamento, principalmente quem é do meio do alto rendimento, quem é atleta, a gente se remete à periodização, um treino periodizado. Eu não sei se você já ouviu isso, mas é você separar por blocos o seu treinamento, você ter ali uma visão geral do que você precisa fazer ao longo de um determinado período para que você alcance justamente o seu objetivo que você traçou lá no início. Certo? Então, coisas importantes que a gente precisa saber para periodizar o nosso treinamento. Primeira coisa é traçar o seu objetivo. Segundo ponto é você criar avaliações, testes que você faça com você mesmo, onde você vai observar o que você precisa melhorar, seja no seu lado físico, né, nas suas valências físicas, seja no seu lado psicológico, emocional, na sua alimentação, em N outros fatores, para que você alcance o seu objetivo da forma mais rápida possível. Dentro do treinamento esportivo, a gente chama isso de anamnese, né? Onde a gente vai avaliar o nosso atleta, o nosso aluno, ou a gente vai se avaliar da melhor forma possível. A gente pode pegar ali o peso, a gente pode ver a altura, a gente pode ver a predisposição genética para algumas coisas, se o aluno é flexível ou não, se ele já é forte, se ele está com bom condicionamento, se ele é sedentário, se ele fuma, se ele bebe, a gente vai traçar todo o perfil dele ali, tá ok? O percentual de gordura, tudo que a gente puder fazer, a gente pode fazer. E vai ver, vou dar um exemplo prático para vocês. Estamos em junho agora, vamos traçar um treinamento para até dezembro, tá? O meu objetivo está lá em dezembro, é fazer um movimento do Kung Fu. Vamos pegar como exemplo um salto, tá? Dentro das formas do Kung Fu tem alguns saltos também. Vamos pegar a estrela sem as mãos. Lá no final do ano, em dezembro, eu quero executar a estrela sem as mãos. E eu estou aqui em junho, né? Eu estou gravando esse vídeo dia 4 de julho, perdão, estamos em julho. E eu quero executar uma estrela sem as mãos e eu nunca fiz nem estrela com as mãos. Então eu tenho que traçar um treinamento de 5 meses, basicamente aqui, para que eu chegue lá em dezembro e consiga executar com perfeição, o melhor possível, a minha estrela sem as mãos. Se eu simplesmente não organizar o meu treino, se eu não tiver um planejamento, eu vou treinar à deriva, né? É como se eu estivesse velejando num barco e deixando o vento levar. Não, no planejamento você tem uma bússola e você vai direcionando o seu barco para onde você quer ir. Então, vamos lá, você pega, você traça o seu perfil, você faz alguns testes iniciais com você e você vai analisar, olha, minha flexibilidade não é boa e para eu fazer uma estrela sem as mãos eu tenho que ter flexibilidade. Outro ponto, poxa, eu preciso de potência, eu preciso ter explosão no meu salto para que eu consiga executar esse salto. Então eu tenho que trabalhar força e explosão, trabalhar velocidade, tenho que trabalhar potência. Ok, eu tenho que também ter força ali para apoiar minha mão no chão na hora de fazer a estrela básica, né, com as mãos. Então vou ter que ter alguns trabalhos de força, principalmente força isométrica nos meus braços, nos meus membros superiores, porque se eu não tiver força nenhuma, como é que eu vou me sustentar ali na fase inicial da estrela? E por aí vai. Eu tenho que trabalhar também o meu medo de executar o movimento. Então a gente vai ter tanto o lado físico quanto o psicológico para ser trabalhado. E no início desse treinamento dos 5 meses, do nosso exemplo aqui, vamos traçar uma linha temporal, tá? Estamos em julho, viemos até dezembro, que é o dia do meu teste, que eu tenho que fazer estrela sem mão. Seja numa competição, seja no seu exame de graduação, ou seja simplesmente que você quis traçar esse objetivo e você quer alcançá-lo. Então, dentro desse trabalho, que vão ter vários tipos de treinamentos, você pode ter uma visão de fora do que você precisa fazer
Em alguns momentos específicos você pode fazer alguns pré-testes se aqueles resultados que você teve no início do seu treinamento estão melhorando ao longo do seu treinamento, aqui ao longo da sua periodização, tá? Então é importante que você se avalie, tá ok? E tem N formas de a gente avaliar. Então, nesse exemplo aqui que eu dei para vocês, nessa linha temporal, a fase inicial do treinamento a gente treina muita repetição, muito volume, a gente tem que automatizar o movimento, a gente tem que treinar a técnica e isso consome ali uma parte boa, significante do início do nosso treinamento, tá? Do primeiro, segundo mês de treinamento. Isso a gente chama de fase básica do treinamento. E aqui nesse momento a gente trabalha com um volume sempre muito alto, são aulas mais longas, muitas repetições de movimentos, para que depois esse volume de treino se diminua, né? A gente diminua ele e ali vai aumentando a intensidade. A intensidade você já está mais forte, já está mais veloz, já consegue executar bem próximo do movimento que tem que ser feito. Então, alguns movimentos iniciais, fundamentais, a gente já começa a trabalhar menos porque você já dominou e além de ter conseguido as valências físicas necessárias, você já começa a treinar de forma mais específica nessa segunda parte da sua periodização. Então a gente teve a fase básica e agora a gente está numa fase intermediária, numa fase que é chamada também de pré-competição, onde você começa, a fase específica, perdão, onde você começa a treinar de forma específica aquilo que você vai fazer. E dali você entra para uma terceira fase, que é a fase de pré-competição, que a gente pode chamar assim, mas é justamente uma fase onde a gente está fazendo movimento já com aquela intensidade bem alta, uma intensidade bem alta onde o volume já é bem baixo do treinamento. Tá? Aqui você não vai ficar fazendo 1000 vezes o movimento, você faz algumas vezes porque você já dominou o movimento e você só precisa cada vez mais melhorar ali a explosão daquele movimento. E por fim, chegando já no mês da competição, na semana da competição, a gente chama esse período de competição, né? Então fase básica, fase inicial, fase específica, tá? Fase pré-competição e fase de competição, onde você tem que fazer exatamente da forma como você havia planejado. Eu poderia falar a fase do teste, porque você pode não competir, por exemplo. Então é importante que você entenda que eu trabalhei aqui com volume muito alto no início, esse volume vai caindo, para justamente a intensidade, volume muito alto no início, esse volume vai caindo ao longo do treinamento, e a intensidade ela vai do início muito baixa e vai aumentar de repente. E esse gráfico, né, essas linhas de volume e intensidade, elas se cruzam. Então essa é a visão macro. Se você fez todo o treino certinho, se avaliou nesse meio do caminho, você vai ver que lá no final você vai ter conseguido alcançar o seu objetivo, você vai ter feito o seu treino ficar otimizado. E quando a gente não faz isso, isso acontece muito com atletas amadores, muitos não têm um treino periodizado, eu já passei por isso também. Você acaba perdendo muito tempo, passa um longo tempo e você acaba não alcançando aquele objetivo. Você muitas vezes pode até se machucar nesse meio do caminho, porque não deu o descanso devido, treinou intenso na hora errada, e isso acontece muito quando a gente está treinando a deriva. Então, eu falei dessa visão macro da coisa, eu posso falar de forma micro do seu treinamento também. Apenas uma aula, uma sessão de treino, a gente tem ali um planejamento também, que é... Geralmente você faz um aquecimento, na sequência você vai lá e treina alguns fundamentos técnicos daquela aula, aí você soma a essas técnicas movimentos mais trabalhados, mais complexos, e por fim você faz um treinamento físico com aquilo ali que você aprendeu. Então, até no nosso planejamento do treino do dia, requer uma organização da nossa parte. Isso pode ser feito ao longo da semana, e aí vai aumentando semana, mês, bimestre, trimestre, semestre, 1 ano, 2 anos. E essa organização ela começa desde o primeiro dia de treino e vai até você alcançar o seu objetivo. No exemplo prático que eu dei da estrela sem mão, quando você finaliza aquilo ali, você vai ter um período chamado também de polimento, um descanso que você vai ter para você traçar um novo ciclo de treino. Pode ser com um objetivo similar ou um outro objetivo. Então, o que eu quis passar nessa aula de hoje para vocês é que vocês possam ter essa noção de como é importante, como é que você pode organizar o seu treinamento para que você alcance, tá, da melhor forma possível o seu objetivo. Caso contrário, vai demorar muito para que você chegue lá, ou porque você vai ficar dando rodeios, porque está treinando errado, ou porque você vai acabar se machucando nesse meio do caminho, vai atrasar ainda mais. E algumas vezes, de repente, você até não alcança o objetivo, você acaba desistindo dele, tá? Porque você não soube o caminho correto. Então,
Coloque isso na sua cabeça, planejamento é muito importante, não precisa ser um expert, eu sei que eu estou falando como um professor de educação física, eu entendo, eu sei como planejar e montar um treino, porém é importante que você já comece a clarear na sua mente o quanto é importante você ter um planejamento, uma organização. Assim você vai ter sucesso no seu treinamento, tá certo? Então é isso, pessoal. Eu espero poder ter ajudado vocês aí com uma ideia inicial sobre o planejamento. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, eu vou ter o maior prazer em responder. Muitíssimo obrigado pela sua participação, pela sua atenção. Espero que você continue treinando, evoluindo cada vez mais no seu treinamento. E peço que não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e também se tornar um membro nos apoiando aqui. Eu vou ficando por aqui, te vejo num próximo vídeo. Um grande abraço, Zaidinho.